Voltamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o jornalista Osair Vasconcelos. Bom, então vamos dar continuidade, que a gente ia conversando no segundo bloco, e eu acho que agora a gente podia pegar exatamente a parte do sindicato, né? Perfeito. Então, a gente, como eu dizia, a gente estabeleceu 3 linhas, né? A de longo prazo, que era criar o sindicato, a mais imediata, que era criar a ANI, e, paralelamente, fundar a Cooperativa de Jornalistas de Natal, que foi a terceira do Brasil. Primeiro foi a Cojornal, no Rio Grande do Sul, né, para onde, inclusive, eu fui daqui como uma pessoa enviada para aprender, né? A segunda foi a de Santos e a terceira foi a nossa, né? Aí, bom, a gente começou a trabalhar para fazer o sindicato. De imediato, nós tomamos a ANI de forma democrática, legítima, né, pelo voto, e, paralelamente, criamos a Cooperativa de Jornalistas, né, que nasceu com 2 vieses, né, sabe? Sávio foi o primeiro presidente da cooperativa. Não, foi Arlindo. Foi Arlindo, foi o Arlindo, segundo. depois você, né? Tem uma oligarquiazinha, né? Era Arlindo, Sávio, né? Eu não fui presidente de nada. Não foi nem que assim. E a gente criou a cooperativa com 2 viés. Criar produtos para que os jornalistas fizessem e ganhassem sem intermediário, né? Nós fazíamos jornais de sindicato, fazíamos jornais de empresa e editávamos livros, né? E o outro viés também era promover uma inquietação cultural, né? Nós fizemos uma coisa muito interessante. A gente alugou uma casa centenária que ainda existe, lá na rua São Tomé, né? Foi a nossa sede. E sempre que passava, toda semana passava alguém interessante no Natal e a gente levava para lá, né? Para fazer uma roda de bate-papo. Eu lembro muito bem de Lena Frias. Na sequência, Enfio esteve lá. Quando faltava algum grande nome de fora, a gente levava daqui pessoas importantes daqui, especialmente jornalistas ou do meio cultural. E aí nós criamos uma movimentação cultural muito grande, numa Natal que era pequena, muito pobre desses eventos, né? A gente tinha lançamento de livro, tinha palestra, tinha festinhas, né? Tinha música e tal. Então eram os 2 vieses da Cooperativa de Jornalistas. E, finalmente, também, depois da cooperativa, criamos o sindicato. Foi uma luta que a gente... Até hoje na sede da ANI, exatamente, antiga sede da ANI. A gente começou a trabalhar o sindicato em 76, 77 e fomos concluí-lo lá em 80 ou 81. Quando a gente conseguiu a famosa carta sindical. Né? E Arlindo é o primeiro presidente, Arlindo Freire. O Freire foi o primeiro presidente, né? Teve disputa na sucessão, já tinha 2 grupos, né, muito acirrado. Na minha eleição foi disputa voto a voto. Sim, você foi candidato na época. Arlindo foi o primeiro presidente, eu fui o segundo presidente, eu sucedi Arlindo, né? Teve disputa. Arlindo foi eleito por unanimidade, né? Arlindo foi, na verdade, Arlindo foi o consenso, né? A disputa foi na minha eleição. Que aí tinha 2 chapas, né? Era a chapa dos compadres, que era um nós. E a raia miúda. E a raia miúda, né? Na verdade, as 2 eram bem intencionadas, queriam o sindicato, cada um com sua visão, que aliás não eram visões muito diferentes, né? Mas havia uma emulação natural muito boa. Agora, você teve também um período que eu acho importante a gente registrar, que você foi do Diário de Natal, chegou a ser do Diário de Natal, depois foi da Tribuna também, e você fez uma reforma na Tribuna, que marcou, acho, o jornalismo. Eu estive no Diário e na Tribuna 2 vezes. 2 vezes, né? Na primeira vez, eu era do Diário, Antônio Melo foi ser diretor da Tribuna, né? E me convidou. Fomos Dodora, Sávio não foi, Sávio ficou no Diário, né? Não, era da TV Globo, que era a TV Globo Nordeste na época. Aí e Dermi Azevedo e tal, uma reformulação. Não tinha ido ainda. Tarcísio Gugel foi ser repórter, né? Sim. Eu vou contar... Albimar, vou contar muito rapidamente aqui uma história que faz parte desse período político aí. Tarcísio Gugel, ele era o editor do caderno, o segundo caderno, né? Era, o caderno e Tarcísio Gugel, a pegada dele é literária, de cultura, etc. Isso. Mas um dia lá, estava havendo um evento no Palácio do Governo, não tinha nenhum repórter de política e tal, e eu acho que foi Antônio Melo, disse, não, Tarcísio, você vai lá. E Tarcísio reagiu, não, mas eu não, mas você vai lá e tal. E Tarcísio foi, e ao invés de trazer a
a reportagem a matéria política, né? política, Era a assinatura de um convênio, nós tinha a presença de um ministro e tal. Tarcísio fez a crônica de uma solenidade oficial, extremamente rico, extremamente interessante. Sim. A matéria saiu, Antônio Melo deu a matéria, mas no outro dia veio a reclamação do mundo. Sim, mas e o convênio? O que era o convênio? De que falava? Quanto importava? O que trazia? Quem assinou? Isso não estava. Então tinha uma matéria muito interessante, mas o convênio mesmo. Eu acho que a gente ainda, no fechar da redação, alguém ainda fez um remendo e saiu lá 5 linhas sobre o que era, mas a matéria mesmo era uma crônica, né? Muito boa, por sinal. Excelente. Aliás, com o Tarcísio Gurgel tem outra coisa interessante também nesse mesmo período. Um determinado dia eu estava lá numa solenidade do Palácio, e Tarcísio estava lá e tinha uma roda com alguns secretários e tal, e um deputado estadual e tal, e Tarcísio, eu era mais conhecido, Tarcísio já era conhecido no meio acadêmico, literário e tal, mas no meio jornalístico e político eu era mais conhecido. Então eu falando, aqui é Tarcísio Gurgel, repórter aqui da Tribuna e tal, não sei o que, escritor. Aí um deputado disse, você é escritor? Eu tenho um grande orgulho na minha vida. Aí todo mundo ficou parado, que coisa. Eu nunca li um livro. Ave Maria. Na frente de Tarcísio. Todos nós ficamos assim, né? Mas, Osair, assim, a gente poderia também, gostaria de que você nos dissesse, em resumo, né? Essa sua passagem no Diário Natal, Tribuna, também... TV Cabugi, TV né? Cabugi, né? Também na Rede Globo, Nordeste também, que você teve, né? Isso aí eu resumo em 3 palavras. Isso. E consultoria que você, política, né? Que você, Eu, da República, eu fui para o Diário Natal como repórter. Sim. Fui ser repórter para cobrir o judiciário, não deu certo, não tive competência. Aí fui ser repórter de futebol, Albimar era o editor de esporte, eu era torcedor do ABC, ele me botou para cobrir o América. Né? E o que foi uma lição de jornalismo, muito sábio, fui cobrir o América durante muitos anos e acho que fiz um trabalho bem razoável. Fui para a Tribuna do Norte, né? Lá terminei virando chefe de reportagem. Daí, a Tribuna do Norte, eu passei 1 ano e um pouquinho, recebi um convite para ser correspondente do Estadão, do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde. E aí deixei a Tribuna, fiquei... Foi nesse período também que eu trabalhei como chefe de reportagem aqui na TVU. Sim, 79, 80 e 81. Um período, né, por aí. E aí, nesse período... Marco Aurélio de Sá resolveu criar um jornal, convidou a mim e a Dodora Guedes, né? E nós participamos da elaboração, da criação do jornal. Acho que foi o primeiro projeto editorial de Marco, né? Foi o primeiro projeto editorial desenvolvido por ele e tal, porque ele tinha sido diretor da República, né? Então nós criamos 2 pontos, nós fomos os primeiros editores. Aí, foi fundado em 83. Em 85, Sávio era o repórter regional da Rede Globo, né? Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, por isso chamava repórter regional. E ele e Dodora decidiram que iam embora de Natal, Brasília, né? E aí eu recebi esse convite da Globo e passei de 85 a 87. Em 87, o Grupo Alves ganhou a concessão da Globo aqui, criou a TV Cabugi, chamou Antônio Melo para ser o diretor de jornalismo. Né, e me convidou para ser diretor de redação. Aí nós montamos, né, o departamento de jornalismo. Melo participou de outras partes da empresa e eu fiquei especificamente no jornalismo. Nós criamos o departamento de jornalismo. E aí depois Melo foi para Brasília, eu assumi a direção de jornalismo. E aí recebi um convite para ir ser diretor em mais uma reformulação da Tribuna do Norte, né? E eu fui lá para a Tribuna. Da Tribuna eu recebi... Foi quando começou o processo de digitalizar, né? Da Foi, Tribuna. exatamente. Bem incipiente e tal. Mas assim, muito incipiente ainda, mesmo. Né? Porque aí, nesse período, em 1997, eu era diretor de redação da Tribuna, fui convidado para ocupar o mesmo cargo no Diário de Natal. Né? E, na verdade, o projeto de informatização da Tribuna ocorreu, já tinha saído. Assim, muito incipiente, muito... Você complementou mais no Diário de Natal. Aí no Diário estava começando
E do Diário Natal, eu fiquei de 97 até 2009, né? Foi quando o Diário fez uma reformulação, né, grandiosa. Eu fui o primeiro a ser demitido. E aí fui trabalhar na Band. E como já tinha uma experiência com marketing político, recebi um convite lá da Prefeitura de São José dos Campos para Primeira campanha que É, você fez. não, aí não. Tinha Eu outra, já né? tinha Já tinha feito outra, várias campanhas. Eu fiquei dando uma consultoria de comunicação política para uma agência de publicidade que trabalhava Sim. para a prefeitura. O marketing político, na verdade, o marketing político está aqui. É. Né? Em 1982, nós três, ao mesmo tempo, tivemos a primeira experiência. Né? Antônio Melo era o marqueteiro da campanha de Aloysio Alves, e eu e Sávio éramos os redatores. E era essa a equipe, né? Na Que realidade, incluía- hoje o triunvirato aqui é Incluía político, né? João tudo Uraí, já falecido, o grande João Aí Uraí. veio aí João como Uraí. um consultor político, né? Consultor e tal. João era Dodora, nosso freio. E tinha um fotógrafo que eu não lembro quem era, sendo injusto aqui, que era um Tinha fotógrafo. fotógrafo. Né? Aí a gente, Acho que era Gemiro Lima. a gente Acho sabe que era também Gemiro. que a parte, toda essa vida sua de jornalismo, de editor, né, de repórter, também tanto o Sávio como o Melo, eu acho que o Antônio Melo, eu acho que vocês fazem um triunvirato aqui do jornalismo potiguar. Mas tem uma parte que eu acho importante antes, que é bom deixar o conhecimento dos nossos telespectadores, do Memória Viva, a sua parte literária, que eu gostaria que você só trouxe uns 3 livros aí, mas eu sei que são os mais importantes que você tem. Qual foi o primeiro desses aí? O primeiro foi esse aqui, né? Encontros Passageiros com Pessoas Permanentes, né? Na verdade, eu juntei aí desde entrevistas com pessoas muito famosas a quem eu tive acesso, Enfio, Dinarte Mariz, até crônicas assim. Tem uma que eu particularmente gosto muito dela, que é de um sujeito, um carroceiro, que eu ia passando na Serra do Doutor, ele vinha para Campo Redondo, eu ia para Currais Novas, e ele com aquele burro lá parado, aí eu parei também, né, para conversar com ele, uma carga enorme, cama, sofá, cadeira, e eu perguntei, o senhor está indo para onde? Não, estou levando essa mudança para Campo Redondo. Ele disse, o senhor vai chegar, isso era na Serra do Doutor, já pertinho do Campo Redondo, era mais ou menos 10h30 da manhã. Ele disse, o senhor chega em Campo Redondo lá hoje de noite, né? Ele disse, não, meu filho, eu vou deixar essa mudança em Campo Redondo e vou voltar para Currais Novas, ainda quero almoçar em casa. Né? Aí eu fiz uma crônica. Então esse livro eu juntei, né, desde de uma viagem que eu fiz, eu e Sávio, né, a cooperativa fez para Caicó, e eu fui no banco do ônibus com Enfio, né? Então tive Imagina. uma cobertura que eu fiz para a Tribuna do Norte de Frei Damião, em Macaíba, né? Uma entrevista com Dinarte Mariz, né? Já no começo do seu ocaso político, né? Chico Antônio, que foi uma descoberta de Deífilo Gugel, né? Sim. Chico Antônio que encantou Mário de Andrade, que Deífilo Gugel reencontrou. Eu fiz uma reportagem para o Diário, para o Estado de São Paulo. Então, Aí depois desse tem mais 2. esse aqui é um jornal, então é uma compilação de meus Sim, trabalhos sim. jornalísticos, né? E aí, esse aqui eu fiz em 2010. Vamos lá, são memórias, né, da minha infância, da Macaíba, minha né? adolescência, do meu começo de Pabel. de juventude, né, lá em Macaíba, com Pabel, com Romeu, mas com Pirralha, com uma infinidade de figuras muito interessantes, né, aquela paisagem humana muito rica, muito... A cidade que ninguém inventou. Ninguém inventaria uma cidade como Macaíba daquela época, né? Esse aqui foi pela sua editora ou não? Não, ainda esse aí também não. Esse aí essa aqui é da minha editora, sim, Sim, né? Da Z Da C, Editora. né, editora, né? E esse terceiro livro aqui, aí é que é um pouco mais ousado, né? Porque é ficção, né? Eu peguei personagens, pessoas que existiram, né? Mas eu criei histórias em cima deles sem nada a ver com a realidade, né? História como Charuto, com Zé Gipe, né? Que era um sapateiro, também foi alguém que muito importante na minha formação jornalística, Zé Gipe, porque ele era um sapateiro
que ficava ao lado de uma grande loja de tecido. O jornaleiro deixava o jornal, né? E Zé Gipe ia lá e quando o dono da loja não estava olhando, ele lá surrupiava o jornal, sentava na cadeira dele, ele não engraxava o sapato de ninguém naquela hora, e todos os desocupados ali da área, em frente ao mercado, iam lá ouvir a leitura que Zé Gipe fazia do jornal. E era uma leitura absolutamente assim, grega ou russa ou mesopotâmica, porque não tinha vírgula, não tinha ponto. Ele ia lendo de uma forma, né, medieval, né? Medieval, as palavras eram tudo ligadas, as frases e tal, ele lia. E quando eu comecei a ser repórter, né, eu lembrava de uma frase também, acho que de Wally Madruga: você tem que escrever para o doutor, né, e para a pessoa mais simples. Então eu tentava escrever me lembrando de Zé Gipe. Eu escrevia para Zé Gipe entender, né? Uhum. E eu até tentava muito economizar nas vírgulas e nos pontos para não atrapalhar a leitura de Zé Gipe. Aí tanto o Antônio como o Sávio, essa parte dele, vocês gostariam de colocar alguma... Eu gostaria só de dizer uma coisa sobre o Osair. Tem um personagem aqui do Rio Grande do Norte que é muito interessante, é um ex-prefeito daqui, de uma das cidades do Rio Grande do Norte, que já faleceu, que estava em Nova York com um grupo de intelectuais, de pessoas importantes, assim como o Osair. Sim. E começaram a falar sobre cidades. Você conhece cidade mais maravilhosa do que Londres? Outros conhecem, Barcelona. Aí o outro falou, Nova York mesmo. Aí o outro falou, Madrid. Aí Osair falou, disse, vocês conhecem Macaíba? Esse é o nosso personagem. Sim. Hoje. É um apaixonado por Macaíba, né? Apaixonado pelos amigos e um belíssimo redator. Né? Um homem de um... Como a gente sempre usa uma expressão, Osair é de Macaíba City, né? Que é a cidade, não é só Macaíba, ela é interplanetária, intergaláctica, Macaíba, né? E eu sempre achei que Osair, na sua maturidade, caminharia para escrever livros, alguma coisa, ou na área de conto, ou na área ou no romance, ou enfim, ou crônicas, né? Eu sempre achei que Osair, eu acho que Osair um dia vai, na maturidade, vai caminhar para essa área, né? Porque você termina deixando o jornalismo, o dia a dia do jornalismo, né? Mas Osair, eu sempre soube que achei que ele nunca deixaria a escrita. Achei que ele nunca deixaria a escrita, como ele disse. É um grande redator, né? Cara fino, né? Sabe trabalhar a palavra, né? E sabe escrever para, vamos colocar aqui, para a Câmara Cascudo, como o maior intelectual assim, do ponto de histórico do Rio Grande do Norte, mas lá para o sapateiro, lá do centro da cidade. Então, é um cara que tem essa habilidade com a palavra, com o texto. Então, eu sempre achei que o Osair, na maturidade, caminharia para a produção literária. Bom, eu quero agradecer a você, Sávio, e a você, Antônio Melo, especialmente ao nosso entrevistado, né, Osair, pela sua disponibilidade, pelos conhecimentos. E eu acho que os telespectadores também ficaram conhecendo quem é Osair Vasconcelos. Estamos encerrando mais uma edição do programa Memória Viva, prometendo voltar na próxima semana.